Olá! Hoje vamos analisar o que talvez seja a maior virada de chave na responsabilidade das empresas aqui no Brasil. Estamos falando da gestão obrigatória da saúde mental dos colaboradores. E tudo isso por causa de uma mudança fundamental na norma regulamentadora número 1. Pois é, a pergunta que está na tela vai direto ao ponto. Será que as empresas estão preparadas para essa que é, sem dúvida, a maior mudança em saúde ocupacional da década? E olha, não é só sobre seguir uma regra, não. É uma questão de estratégia, de sustentabilidade do negócio. Essa mudança redefine completamente o que significa cuidar da segurança e do bem-estar no ambiente de trabalho. Para a gente entender bem esse cenário, nosso roteiro hoje vai passar por 5 pontos essenciais. A gente começa com a nova realidade legal, depois vamos definir o que são esses riscos, analisar o preço de não fazer nada, ver como transformar isso numa vantagem competitiva e, no fim, traçar um plano de ação bem claro. Então vamos lá, começando pela base de tudo, a mudança na lei. O que exatamente mudou e por que isso se tornou tão importante agora? O ponto central é esse aqui. O que antes era considerado uma boa prática, agora é lei. A portaria do Ministério do Trabalho e Emprego não deixa dúvidas. As empresas agora têm a responsabilidade legal de identificar, avaliar e controlar os fatores que podem afetar a saúde mental de suas equipes. É uma obrigação. E é bom ficar de olho nos prazos. A norma já foi publicada, certo? A partir de maio de 2025, a regra começa a valer de fato. E um ano depois, em maio de 2026, a fiscalização começa para valer. Ou seja, existe um tempo para se preparar, mas o relógio já está correndo. Ok, mas afinal de contas, do que a gente está falando? Esse termo riscos psicossociais pode parecer meio abstrato. Vamos então desvendar o que isso significa na prática. A definição, que está alinhada com a Organização Internacional do Trabalho, é bem clara. São elementos na cultura, na forma de gerenciar e de organizar o trabalho que podem adoecer as pessoas. O foco aqui não é o problema pessoal do funcionário, mas sim as falhas no sistema de trabalho da empresa. E essa citação da psicóloga Lúcia Seben, olha, ela resume a questão de forma brilhante. A gente está falando de controlar a sobrecarga de trabalho, de evitar lideranças tóxicas, de combater o assédio. São problemas que, infelizmente, acontecem dentro das empresas e que agora exigem uma gestão ativa, preventiva. Dê uma olhada nesses exemplos. Carga excessiva, metas que ninguém consegue bater, falta de clareza, são situações muito comuns em várias organizações, não é mesmo? Cada um desses itens é um fator de risco psicossocial. E a partir de agora precisa ser mapeado e gerenciado com a mesma seriedade de qualquer outro risco ocupacional, como barulho excessivo ou um produto químico perigoso. Simplesmente ignorar essa nova realidade não é uma opção. E as consequências, acredite, vão muito além de uma possível multa. Vamos entender agora o verdadeiro custo de não fazer nada. Agora, o que é fascinante nesta tabela é como ela conecta diretamente o bem-estar do colaborador com a saúde financeira da empresa. É um efeito dominó, sabe? O adoecimento mental leva ao absentismo, derruba a produtividade e isso, claro, gera custos diretos. E não são custos pequenos. A gente fala de aumento de imposto, de ações na justiça e do custo absurdo da rotatividade de pessoal. E tem um custo que é invisível, mas que pode ser devastador: o dano à reputação. Hoje, no mercado onde os melhores talentos escolhem onde querem trabalhar, ter uma cultura tóxica é um passivo gigantesco. A marca empregadora se tornou um dos ativos mais valiosos de qualquer companhia. Bom, a gente já entendeu o problema. Agora, vamos virar a chave. E se essa obrigação legal for, na verdade, um dos investimentos mais inteligentes que uma empresa pode fazer hoje? Essa pergunta muda tudo, não é? É parar de ver a saúde mental como um centro de custo e começar a enxergar como um motor de valor. Gerenciar riscos psicossociais não é só sobre evitar perdas, é sobre criar ganhos reais. E aqui está o número que comprova isso. Estudos globais mostram que para cada R$1 investido em programas de saúde mental, o retorno médio para a empresa é de R$4. É um retorno sobre o investimento, o famoso ROI, que chama a atenção de qualquer gestor. E como esse retorno acontece na prática? Bom, este gráfico mostra dados médios de empresas que levam isso a sério. Uma redução de 40% na rotatividade, 30% a menos de afastamentos e um aumento de 20% na produtividade. São números que mexem diretamente na última linha do balanço. E os benefícios não param por aí. Uma cultura psicologicamente segura atrai os melhores profissionais, abre espaço para a inovação e melhora, e muito, a imagem da empresa para clientes e investidores, principalmente aqueles de olho em critérios ESG. Isso se torna uma vantagem competitiva real no mercado. A grande pergunta agora é, ok, por onde eu começo? O caminho para estar em conformidade pode parecer complicado,
mas ele pode ser dividido em passos bem lógicos e gerenciáveis. Tudo começa com um bom diagnóstico, que é a base do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. A partir daí, se cria um plano de ação, se treina as pessoas, principalmente os líderes, e, o que é crucial, se monitora os resultados o tempo todo. Isso não é um projeto com começo, meio e fim. É um ciclo de melhoria contínua. E um ponto fundamental, isso não é uma tarefa só do RH ou só da segurança do trabalho. É uma responsabilidade de todo mundo, que exige alinhamento total entre RH, a área de SST e, acima de tudo, o comprometimento visível da alta liderança. Sem o apoio de quem decide, a iniciativa simplesmente não acontece. Pra gente fechar, fica aqui essa reflexão. A cultura de uma empresa, no fim das contas, ou ela protege o bem-estar e impulsiona o desempenho, ou ela se torna um passivo que gera custos, afasta talentos e adoece as pessoas. Com a nova NR1, a verdade é que não existe mais espaço para neutralidade. Essa nova realidade é um desafio, claro, mas é também uma oportunidade gigantesca de construir organizações mais fortes, mais resilientes e, por que não, mais humanas. Para as empresas que buscam um direcionamento de como navegar por essas mudanças de forma eficaz, o próximo passo é buscar apoio especializado. Mais informações podem ser obtidas por meio do contato na tela.